E aí, equipe, beleza? Aqui é o Alberto, sejam bem-vindos ao canal Dragon Team, o seu canal de Muay Thai e de Kickboxing. E no nosso primeiro vídeo vamos falar justamente sobre a diferença desses dois sistemas. O que tem de diferente entre o Muay Thai e o Kickboxing? Isso é uma coisa que a gente sempre... Cara, é uma coisa que tem muito na cabeça da gente que treina. Pô, às vezes a gente treina Muay Thai, a gente treina Kickboxing, a gente treina os dois. Assim, eu comecei no Taekwondo, depois que eu vim me formar no Kickboxing, né? E quando eu já estava na marrom no Kickboxing, eu falei, poxa, eu precisava... Eu tinha uma... Eu queria aprender alguma coisa de Muay Thai para complementar no Kickboxing, né? Assim, porque tinha... A gente sabe que tem muitos atletas de Muay Thai que às vezes competem entra em torneios de kickboxing, e eu queria ver como é que era o jogo do Muay Thai e tal, o que tinha de diferente, o que tinha de parecido. Fui pro Muay Thai para fazer algumas aulas e acabei ficando e acabei me formando no Muay Thai também, e hoje eu treino as duas. Então, cara, e assim, uma coisa que a gente sempre se pergunta, né, qual que é a diferença do Muay Thai para o kickboxing, os mais novos acabam sempre se perguntando, e uma coisa que às vezes a gente sempre escuta é que o Muay Thai usa o cotovelo e o kickboxing não. E acaba ficando por isso mesmo, e é só isso que a gente escuta. E a gente só pesquisa e a maioria das respostas é só essa. A gente só encontra isso de resposta. Então, assim, fiz uma pesquisa, eu com o meu mestre, a gente fez uma lista de, de diferenças. Passei para o mestre, meu mestre Ricardo Bozo, me ajudou pra caramba, e a gente reviu tudo. E agora eu vou passar aqui tintim por tintim e vamos ver quais são essas diferenças. E começando pela mais óbvia de todas, que é o uso do cotovelo. Então, que a gente vê que o Muay Thai usa o cotovelo e o kickboxing não. Eu até coloquei aqui no papel, né? Fazendo do kickboxing ser mais dinâmico e o Muay Thai mais agressivo, né? O cotovelo, que é um recurso importante dentro do Muay Thai, para contundência, a gente vai ver isso influencia bastante nas outras diferenças aí mais para frente. Essa é a diferença número 1. Diferença número 2, cara, a origem, né? A origem do Muay Thai na Tailândia. O kickboxing, a gente segue o padrão do que é passado na CBKB, que a origem foi nos Estados Unidos. Claro que, assim, tem uma vertente assim muito forte, tem gente que afirma com certeza que o kickboxing vem do Japão, e, cara, e também tem dentro os próprios japoneses tradicionais afirmam que não é japonês, e tem japoneses que afirmam que é japonês. É complicado, mas assim, o que é passado para a gente dentro da CBKB é que o kickboxing vem dos Estados Unidos, né? E começa até com o nome Karate Fukuntact, e depois vai tendo as alterações até se tornar o kickboxing que a gente treina hoje. Então, diferença número 2 é a origem. Então, o uso do cotovelo para o Muay Thai sim, para o kickboxing não. A origem dos Estados Unidos, kickboxing, Muay Thai na Tailândia. A derivação. Diferença número 3. O kickboxing, derivado do karatê. E o Muay Thai, derivado do Muay Boran, né? Até tinha falado, o kickboxing a princípio ele surge como o Karate Fukuntact, né, com esse primeiro nome, Karate Fukuntact, e depois com as alterações aí vem com a implementação da parte de mão do boxe, e aí vai se tornando, vai mudando o nome aí de Karate Fukuntact para Fukuntact até
virar até ter o termo kickboxing, que a gente usa hoje, apesar de ter o nome full contact, ainda está dentro do kickboxing como uma regra, né? E o Muay Thai, que vem do Muay Boran, que é uma luta antiga, uma luta ancestral. Então, kickboxing vem do karatê até o sistema de graduação com faixas, né? Vem do karatê também. E o Muay Thai vem desse sistema Muay Boran. Então, diferença número 3. A diferença número 4. Kickboxing tem o foco na intensidade e no volume. E o Muay Thai tem o foco na agressividade e na contundência, cara. Então, como citado anteriormente, o kickboxing tende a ser mais intenso no sentido do atleta precisar golpear o tempo todo, enquanto que o Muay Thai tende a ser mais agressivo, não importando o quanto o atleta golpeie, mas o dano crítico que ele cause, sendo permitido recursos importantes como o uso dos cotovelos, quedas, agarrões e golpes nos clinches. Cara, coisa que no kickboxing jamais. Agora o kickboxing é trocação pura. Então o kickboxing vai ser uma luta de intensidade e de volume. Você vai ter que trocar o tempo inteiro, né? O Muay Thai já não. O Muay Thai ele vai permitir a luta clinchada, a luta agarrada, golpes de joelho no clinch, golpes de cotovelo, até golpes de cotovelo no clinch. Você pode projetar no clinch sem problema. No kickboxing, isso jamais. É uma luta de trocação kickboxing. Muay Thai, não. Muay Thai, o foco é na agressividade mesmo. Uma luta bem agressiva, uma luta de contundência. E o kickboxing é uma luta de volume. Você tem que bater o tempo todo. Tá? Então, vamos lá. Essa é a diferença 4. Diferença número 5. O kickboxing vai ter golpes rápidos e contínuos, velocidade e o ataque o tempo inteiro. E o Muay Thai vai ter golpes rápidos, mas mais cadenciado, né? Então, no kickboxing podemos observar sequências rápidas de golpes seguidos em forma de rajada, enquanto que no Muay Thai os golpes são rápidos, mas com espaço de tempo cadenciado entre eles. Então, o kickboxing ele vai e volta rápido, né? Enquanto que no Muay Thai você tem aquela pausa, ele que carimba mesmo o golpe para depois voltar e pum, 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 pum. E o kickbox ele vai rápido e volta rápido. Pum, 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 pum. Ele tem ele tem um pouco menos de peso para ir e voltar mais rápido. Então golpes mais rápidos e contínuos. E o Muay Thai rápidos e cadenciados. Diferença número 5. E aí acaba entrando na diferença número 6, que é as sequências com mais golpes e menos força para kickboxing. E o Muay Thai, sequências com mais força e menos golpes. Então vamos lá. Para aproveitar as sequências contínuas e poder aplicar maior quantidade de golpes, o kickboxing aplica um pouco menos de força. Normalmente, fazendo uso da máxima potência nos últimos ou no último golpe da sequência, para aproveitar o melhor uso da força e do dano que se pode causar. O Muay Thai aplica a máxima potência em praticamente todos os golpes, por isso existe um intervalo de fração de segundos a mais entre um golpe e outro, fazendo com que a sequência aplicada tenha menos golpes. Então é como se fosse os ataques do Muay Thai têm um pouco mais de peso, né? Como se você, amarrasse uma bola de boliche e uma bola de futebol numa corda, joga as duas no chão, pum, né? As duas vão cair ao mesmo tempo, aí você tenta puxar. A de futebol é mais leve, ela vai vir primeiro. Então, seria isso, você puxa e depois joga de novo. Então, a do kickbox ela é mais fácil de voltar porque tem menos peso para ir de novo. Então, você joga menos peso e ataca de novo. Nessa variação você ataca com um pouco menos de punch para você poder bater mais, e aí você finaliza o último ou os últimos golpes da sequência, aí você aplica o maior impacto. O Muay Thai não, normalmente é potência o tempo inteiro.
Então, a diferença número 6 é essa. Sequência do kickboxing, ele vai ter mais golpes, você vai trabalhar mais rápido, vai trabalhar com mais ataques, um pouquinho menos de força. E assim, o Muay Thai, você vai trabalhar com mais potência, só que com um pouco menos de golpe. Você vai concentrar mais potência lá em menos golpes, em menos ataques. Essa é a diferença número 6. Bom, pessoal, agora eu acho que eu vou ficando por aqui, porque esse vídeo vai ficar um pouco longo. Então, a gente vai ficando por aqui. Vamos voltar para a parte 2 do vídeo. Se você gostou até aqui, já deixa o like, se inscreve no canal aí e manda para o seu amigo que treina, que ele vai gostar também, vai ajudar ele também, tá bom? Fique com Deus, até a parte 2. Fui!